Temos relatos do Middle East Eye. Irã recebe baterias de mísseis superficiais da China após acordo de cessar-fogo de Israel. A República Islâmica está trocando petróleo por mísseis de defesa aérea chineses, enquanto busca reconstruir capacidades destruídas por Israel. Durante a cúpula do BRICS, Sergei Lavrov afirmou que a Rússia está pronta para ajudar o Irã com seu programa nuclear civil, que foi fortemente danificado nesses bombardeios. Benjamin Netanyahu está tendo uma estadia realmente prolongada na Casa Branca. E há muitos dizendo, relatos estão surgindo, que um dos grandes motivos para isso é que há coordenação e discussão sobre outro ataque ao Irã. Sabemos que isso está por vir. Então, fale sobre o significado desses desdobramentos, do Irã buscar a China para reforçar suas defesas, e como você vê os próximos dias, já que a discussão que você teve sobre sequenciamento estratégico e divisão de tarefas parece estar dando muitos frutos. Muitas pessoas cometem o erro de analisar cada um desses conflitos isoladamente. Tudo isso faz parte de um único objetivo geopolítico do Zhezuan. E, novamente, trata-se de estabelecer, manter e expandir a primazia global. Cada um desses conflitos está ligado aos outros. Os Estados Unidos estão tentando derrubar o governo do Irã. Não se trata do programa nuclear deles. Trata-se de mudança de regime. Trata-se de mudança de regime em todos os lugares. Eles querem mudança de regime no Irã, na Rússia, na China. E, no mínimo, querem conter esses países, mas, no fim das contas, querem subordiná-los. Subordiná-los e controlá-los, capturá-los politicamente. E, portanto, isso nunca terminaria com os Estados Unidos apenas realizando ataques ao programa nuclear do Irã. O que isso foi, basicamente, foi o início de uma guerra direta entre os Estados Unidos e o Irã, e também entre o proxy dos Estados Unidos, Israel e o Irã. Esse limite político percebido de atacar o Irã diretamente, em vez de agir por meio de proxies ou travar guerras por procuração em outras partes da região, isso acabou. Agora é guerra direta. E sim, esse conceito de sequenciamento estratégico e divisão de tarefas é a manifestação de pessoas em Washington e em Wall Street percebendo os limites de seu poder, o surgimento de um mundo multipolar e as realidades de que eles não têm poder militar, econômico, político ou diplomático ilimitado. E eles precisam conservar isso e usar com muito cuidado agora. Eles não podem travar uma guerra em 3 frentes, como Carl mencionou, essa Palantir, falando sobre travar uma guerra em 3 frentes. Isso é literalmente impossível. E é impossível por todas essas razões que temos discutido. Só os mísseis, não apenas mísseis de defesa aérea, mas capacidades ofensivas, os Estados Unidos simplesmente não produzem mísseis suficientes para travar sequer uma dessas guerras, quanto mais as 3 ao mesmo tempo. Eles fabricam algo em torno de 550 a 600 interceptadores de mísseis Patriot por ano. A Rússia fabrica mais de 800 mísseis Iskander por ano. E você precisaria de cerca de 2, provavelmente mais, interceptadores Patriot para derrubar um Iskander. E isso está acontecendo todos os dias na Ucrânia. E eles nem sequer têm metade dos mísseis de que precisam só para a Ucrânia, muito menos para travar uma guerra contra o Irã no Oriente Médio, e certamente não para travar uma guerra contra a China na Ásia-Pacífico. Então, Dani, você está falando sobre o que vai acontecer no Irã. Todo mundo está se rearmando, todo mundo está se preparando. Houve muita conversa sobre o Irã precisar de Su-35s, ou aviões de guerra chineses. Isso não é realista. Há um motivo pelo qual o Irã escolheu defesa aérea e mísseis balísticos, porque era a opção mais realista que eles podiam escolher, e que seria eficaz contra as capacidades militares dos Estados Unidos e de Israel. Você não vai conseguir reunir 25 ou mesmo 50 aviões de guerra chineses ou russos para lutar e superar 200 ou 300 aviões de guerra dos Estados Unidos e de Israel. E é preciso lembrar que não se trata apenas da quantidade de aviões de guerra que você possui. Experiência, treinamento, infraestrutura, inteligência, todos esses fatores pesam a favor dos Estados Unidos e de Israel em termos de poder aéreo.
Por isso, o Irã está focando em seus pontos fortes. Os pontos fortes deles são defesa aérea e mísseis balísticos. Então faz todo sentido que a China esteja reabastecendo o Irã com sistemas de defesa aérea. Faz todo sentido. É isso que está funcionando, e eles precisam de mais disso. E se conseguirem mais disso e receberem ajuda com seus mísseis balísticos, isso vai equilibrar melhor as coisas a favor deles. Eu sempre aviso as pessoas para não subestimarem os Estados Unidos, sua capacidade de matar e destruir coisas. As pessoas os subestimaram em relação à Síria e ao quanto tanto a Rússia quanto o Irã estavam sobrecarregados nesse contexto. E agora a Síria é um proxy. E o Carl disse que os não podem invadir o Irã por terra. Provavelmente não. Mas eles têm o HTS, que agora está sendo retirado da lista de organizações terroristas sob o governo Trump. Literalmente, a Al-Qaeda na Síria está sendo retirada da lista. E por que você acha que isso está acontecendo? Para que os Estados Unidos possam abertamente armar e apoiar eles em uma guerra por procuração contra o Irã, diretamente ou contra seus aliados na região. Parece, segundo relatos recentes, que o Irã está realmente, como Brian disse, buscando se reagrupar e se rearmar, e a China é sua principal fonte. Agora, a China não necessariamente confirmou esses relatos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores apenas disse que estão dispostos a fornecer equipamentos militares para países amigos. O Irã é um país amigo. Então, qual é a sua opinião, sua análise? Sim, eu acho que podemos considerar isso uma confirmação. E concordo com o Brian. Na verdade, faz todo sentido para o Irã adquirir sistemas de defesa aérea primeiro. Porque o que vimos naquela guerra de 12 dias foi que os mísseis do Irã estavam causando grande destruição em Israel. Pela primeira vez, Tel Aviv e Haifa foram atingidas. Pela primeira vez, Israel não pode mais avançar com sua agressão impunemente. No entanto, a superioridade aérea de Israel significava que os F-35 israelenses estavam no ar, caçando lançadores de mísseis no lado oeste do Irã. Agora, isso obviamente não é o ideal, porque a capacidade do Irã de causar danos a Israel é uma das principais razões pelas quais Israel acabou pedindo um cessar-fogo. Portanto, o Irã precisa garantir que seus lançadores de mísseis estejam protegidos. É aí que o Irã tem uma vantagem, porque possui dezenas de milhares de mísseis. Mas, se eles não conseguirem posicionar seus lançadores de mísseis por medo de ataques aéreos israelenses, isso pode ser um problema. Em termos de defesa aérea, as pessoas precisam lembrar que o embargo internacional de armas ao Irã só foi suspenso em outubro de 2022, certo? Então veja, o Irã, na verdade, não teve muito tempo para fortalecer sua defesa aérea antes do ataque israelense. Agora, eu sei que há discussões sobre por que a Rússia não entregou os S-300 ou S-400, mas pessoas precisam entender que, neste momento, a prioridade da Rússia é a Ucrânia. Isso é uma questão existencial para eles. É nisso que a Rússia está focada. Já a China, segundo a mídia ocidental, enfrenta a questão da supercapacidade, certo? Para a China fornecer esses sistemas de defesa aérea, não há gargalo de fornecimento. Ao contrário dos Estados Unidos fornecendo interceptores de mísseis para Israel. Como o Brian também destacou, os Estados Unidos implantaram o THAAD para proteger Israel. Essas baterias THAAD, radar, lançador, tudo junto. Cada uma custa $1 bilhão, com B maiúsculo. E cada míssil THAAD custa entre 12 e 13 milhões. E logo isso se transforma em muito dinheiro. E a produção planejada dos Estados Unidos para interceptores de mísseis THAAD era enorme. 12 para o ano de 2025. Então, adivinha? Israel acabou de disparar mais do que o equivalente a um ano de suprimento de mísseis THAAD. Quero dizer, eles dispararam mais do que um ano de suprimento de mísseis THAAD sobre Israel em apenas 12 dias. E não há como os Estados Unidos conseguirem acompanhar isso para abastecer Israel. E existe uma verdadeira restrição de recursos por causa do controle de exportação da China sobre minerais de terras raras.
Para os mísseis dos Estados Unidos, os F-35 exigem ímãs de samário cobalto resistentes ao calor que vem da China. E a China impôs controles de exportação sobre esses itens, tanto sobre as próprias terras raras, quanto sobre os ímãs de terras raras, desde o ano passado. Isso foi uma resposta às sanções dos Estados Unidos contra a China no setor de chips. E é por isso que você sabe, o Trump ficou todo irritado e bufando. E então, finalmente, nas negociações comerciais em Gebra e depois em Londres, eles resolveram que a China concordou em conceder licenças de exportação para terras raras e ímãs de terras raras para montadoras dos Estados Unidos, certo? Ou seja, por 6 meses, agora, toda empresa que quiser terras raras da China precisa preencher um pedido para o Ministério do Comércio chinês e dizer, por favor, senhor, posso ter algumas terras raras? E uma vez que a aprovação é, novamente, prevista para junho, com base no comportamento deles. Se a China perceber que estão direcionando esse suprimento, por exemplo, para indústrias de defesa dos Estados Unidos, adivinha só? Isso pode ser interrompido a qualquer momento. E também, sabe, para quem se preocupa com isso, há uma diferença. O ímã de grau militar é completamente diferente do que é usado na produção de carros. O F-35, por exemplo, exige muito mais desses componentes de terras raras do que um carro comum. Então, esse controle de exportação chinês pode ser bastante prejudicial para o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos simplesmente não têm mais a capacidade industrial para acompanhar o desgaste do campo de batalha, tanto na Ucrânia quanto em Israel. E é por isso que Israel buscou a paz. Mas, por outro lado, por causa da chamada supercapacidade chinesa, eles não têm esse problema. Não há nenhum gargalo de fornecimento para que a China forneça mísseis de defesa aérea ao Irã. E isso claramente vai acontecer, porque eu estava um pouco cético, mas quando o Ministério das Relações Exteriores da China diz "estamos prontos para compartilhar nossas conquistas com países amigos", acho que isso é praticamente uma confirmação. E isso é realmente algo grande. China, Rússia e Irã já faziam parte do BRICS juntos. O Irã é um membro pleno do BRICS. Mas agora, com a troca, com a venda de armas, não se trata apenas de trocar equipamentos por dinheiro. É, na verdade, a construção de relacionamentos. Porque o que isso significa agora é que os iranianos terão que ir à China para treinamento. Os chineses vão ao Irã para instalar e fazer manutenção. E isso é um exercício de construção de relacionamento que dura décadas. É por isso que os Estados Unidos, aliás, adoram vender armas. Só que os Estados Unidos usam a venda de armas como uma forma de pressionar outros países, dizendo o que eles devem ou não fazer. Por exemplo, quando os Estados Unidos venderam F-16 para o Paquistão, fizeram o Paquistão assinar um acordo de usuário final, dizendo que esses F-16 não poderiam ser usados em uma guerra contra a Índia, certo? Já as vendas de armas da China não têm nenhuma condição. A China não vai dizer ao Irã, não, você não pode usar isso contra Israel. Não, é seu, pode usar. Divirta-se. E isso faz com que o alinhamento entre China, Irã e também Rússia fique muito mais próximo do que nunca. Acho que isso é, sabe, um passo na direção certa. E tenho quase certeza de que isso também serve como um alerta para os Estados Unidos e Israel. Sabe, o Irã não está sozinho. Sim, e QJ, o momento dessas notícias não é coincidência. O Irã acabou de passar por uma grande guerra de agressão e agora está buscando ajuda para garantir que qualquer conflito futuro, que será uma guerra de atrito, como o Brian explicou muito bem, não haverá guerras rápidas e em grande escala. Os Estados simplesmente não conseguem lutar dessa forma, mas vão tentar desgastar o Irã. E parece que o Irã está mais do que disposto a buscar ajuda de quem puder, especialmente da China e da Rússia, para garantir sua sobrevivência. Isso vai se transformar em uma guerra de atrito. Mas o que é importante lembrar, eu acho, é que uma lição muito importante da Rússia é que os Estados Unidos e seus aliados
não são bons em lutar uma guerra de atrito. Eles preferem ataques rápidos, blitzkrieg, golpes de decapitação. Essa era a doutrina de guerra israelense que surgiu da Guerra do Yom Kippur e depois se tornou a doutrina de guerra dos exalos contra a União Soviética, batalha ar-terra. E agora eles têm uma doutrina de guerra contra a China, batalha ar-mar. Tudo isso vem da doutrina de guerra israelense da Guerra do Yom Kippur. Mas principalmente é focado em decapitação rápida, ataques profundos no interior, táticas muito agressivas, violentas e cruéis. E então, se isso não acontece, vemos o resultado. Eles tentam cometer genocídio. Mas há algumas coisas que acho importante destacar. Primeiro, a relação entre China e Irã vem se fortalecendo nas últimas décadas. Mas é preciso olhar para o escopo histórico. Se você observar isso, entende que Irã e China têm uma longa história de relações muito boas, que remonta à dinastia Sassanida nos anos 600, há 14 séculos. A dinastia Sassanida buscou refúgio com a dinastia Tang quando foi islamizada. E se você observar, por exemplo, manuscritos do século XIV, como o Tribunal de Caio Mars, que conta a história do Irã, é um manuscrito iluminado. Se você olhar para as imagens, elas são pinturas de paisagem no estilo chinês. É muito chinês. Então é possível ver que ao longo de milênios houve uma relação muito próxima. E claro, no momento atual, a China sabe que Rússia, Irã e obviamente a própria China são todos alvos. Por isso eles precisam trabalhar juntos. Certamente vão se apoiar mutuamente. As cities forcing the stories is a main thing in remote. China has certainly the industrial strength and the supply chains. And I think the other thing which is very striking. E acho que outra coisa que chama muita atenção é que os Estados Unidos, em particular Donald Trump, parecem não entender o conceito de cadeia de suprimentos. Ele só trabalhou no setor imobiliário. O setor imobiliário realmente não tem uma cadeia de suprimentos. Terreno não tem cadeia de suprimentos. E um prédio ou imóvel só tem algumas centenas, talvez alguns milhares de peças. Mas um único caça-jato tem 350 mil componentes. E muitos deles vêm da China ou de outras partes da Ásia. Então acho que em termos de guerra, a contradição é que se os Estados Unidos fossem travar uma guerra contra a China ou contra os aliados da China, rapidamente descobririam que estariam travando guerra contra sua própria cadeia de suprimentos. E o Carl mencionou os elementos de terras raras. Claro, os elementos de terras raras são essenciais para a tecnologia moderna. Principalmente, você sabe, para ímãs. Se você aquece um ímã, se quiser desmagnetizar um ímã, você o aquece. Mas sabemos que com elementos de terras raras como o samário e outros, é possível criar ímãs que toleram temperaturas extremamente altas. Por isso, eles são fundamentais em componentes de armamentos. Eles também são essenciais simplesmente porque todo o ecossistema no qual funcionamos, que é eletrônico, deriva da força eletromagnética que envolve ímãs. Ímãs são fundamentais para a tecnologia moderna. Então há um grande desconhecimento sobre as cadeias de suprimentos, sobre vulnerabilidades, sobre as complexidades da guerra nesse nível híbrido econômico, logístico e de cadeia de suprimentos. E aqui está o outro ponto, que é incrivelmente, na minha opinião, irônico. Por exemplo, os Estados Unidos criticaram a China por não fornecer algodão para suas munições de artilharia, para o algodão pólvora. Mas o que todo mundo esqueceu foi que foram os próprios Estados Unidos que sancionaram o algodão de Xinjiang na China e disseram: vocês não podem vender isso em lugar nenhum. E tendo criado uma escassez global de algodão, então disseram: droga, não temos celulose para o algodão pólvora das munições de 155 milímetros. E aí começaram a reclamar que a China estava retendo o algodão pólvora deles. Mais uma vez, isso é uma estupidez incrível, miopia e um entendimento contraditório do que é uma competição estratégica de verdade. Acho que essas são as fraquezas dos Estados Unidos, o que não significa que eles não sejam loucos o suficiente para continuar acelerando rumo à guerra.
continue to accelerate to war. Sim, e Brian, esse é o ponto que você vem defendendo, que não importa se o Irã se rearmar e conseguir mais uma vez engajar-se numa guerra de atrito sem ser derrubado naquele momento, certo? Não importa se a situação não é tão favorável quanto a Guerra de 12 Dias mostrou. Os Estados Unidos e Israel poderiam matar pessoas, poderiam bombardear instalações nucleares, mas não conseguiriam derrubar o governo. Mas você disse que isso vai continuar acontecendo de qualquer forma. E às vezes existe, eu acho, uma suposição de que há alguma racionalidade aqui. De que, ok, se realmente não vai dar certo, se isso não é do interesse dos Estados Unidos, se não há objetivos que serão alcançados, então eles vão parar. Mas não é esse o caso, não é, Brian? Não, não é. Porque todo o sistema dos Estados Unidos é baseado em interesses de financiadores corporativos. Eles são movidos não por algum propósito específico de servir a sociedade, mas unicamente para obter lucros cada vez maiores. E é por isso que a base industrial dos Estados Unidos é do jeito que é. Tudo foi terceirizado, sem qualquer consideração pela segurança nacional, ou qualquer propósito real de servir a ideia de que você está produzindo coisas para as pessoas fazerem coisas, e não apenas para ganhar dinheiro. Assim, a terceirização foi perfeita para maximizar o lucro, mas fez pouco sentido em praticamente todos os outros aspectos imagináveis. E o problema que eles enfrentam agora é que mesmo tentando expandir a produção, toda a base industrial deles, e eles até divulgaram um relatório, a Estratégia Industrial Nacional, onde falavam sobre como tem todas essas corporações privadas produzindo coisas, e se não houver um sinal de demanda e um caso de negócio convincente, simplesmente não vão fabricar esses itens nas quantidades necessárias para travar todas essas guerras. Então, você tem um sistema que é inerentemente compelido a buscar constantemente mais poder e lucro, mas o sistema, por design, é incapaz de fabricar as armas e todas as outras capacidades necessárias para realmente fazer isso. E isso é algo que acontece com impérios ao longo de toda a história. Eles se estendem demais e ficam tão obcecados em buscar lucro e poder que não investem realmente nas coisas necessárias para alcançá-los. A China, por outro lado, e a Rússia, e na verdade muitos outros países ao redor do mundo, as pessoas não entendem isso. Estão usando uma combinação de ferramentas como mercados livres, mas também uma sociedade e uma indústria orientadas por propósito. Eu me lembro do presidente Xi Jinping, quando falava sobre a crise imobiliária na China, disse: casas são feitas para serem habitadas. Elas são feitas para serem habitadas. Não devem ser veículos para especulação. Tente dizer isso para qualquer pessoa nos Estados Unidos. Boa sorte tentando convencê-los ou conseguir qualquer tipo de política a respeito disso. Não, os Estados Unidos não vão parar sua busca por guerra com o Irã, com a Rússia, com a China. Como eu disse antes, existe esse conflito global, é uma espécie de terceira guerra mundial em câmera lenta, uma guerra de atrito que está acontecendo. Você pode ver alguns dos limites que os Estados Unidos têm. Você pode ver alguns dos limites que a Rússia e a China realmente têm. Vou dar um exemplo que as pessoas podem entender. E o Carl mencionou que os sistemas S-300 e S-400 não podem ser enviados ao Irã em grandes quantidades, porque a Rússia está basicamente travando uma guerra contra toda a OTAN na Ucrânia. Então, isso não é possível. A China também tem seus limites. Eles têm uma estratégia muito convincente. Acordos que podem fazer com todas essas nações, parcerias que podem formar com todas essas nações. Os Estados Unidos literalmente não têm uma alternativa para oferecer. Então a China vem à Tailândia, onde estou baseado, e diz: podemos fazer todas essas coisas por vocês. Podemos construir trens de alta velocidade, podemos fazer todo tipo de comércio, temos turistas, temos mais turistas vindo da China para a Tailândia do que de todos os países ocidentais juntos. Mas o problema é que mesmo que os Estados não possam competir dessa forma, eles competem de outras maneiras, coagindo e capturando politicamente o país-alvo.
Então, o espaço midiático aqui na Tailândia é fortemente controlado e influenciado pelos das US. E a Tailândia não tem capacidade de expulsar essa influência. Eles tentaram, por exemplo, aprovar uma lei sobre ONGs para impedir a interferência da NED, e os Estados Unidos simplesmente aumentaram cada vez mais a pressão sobre o governo tailandês até que foram forçados a abandoná-la. Coisas assim impedem que as nações pivotem totalmente em direção à China. Por isso, estão constantemente fazendo esse jogo de equilíbrio, tentando evitar que os Estados Unidos destruam seu país. Mas também, obviamente, a única relação realmente sustentável que podem ter é com uma nação como a China dentro do multipolarismo. Então esse é o cenário geopolítico em larga escala no qual tudo isso está acontecendo. E não se trata apenas dessas guerras, é a interferência dos Estados Unidos em todo o mundo, é coerção e captura política. Todas essas nações estão tentando encontrar um equilíbrio. E mesmo que a China ofereça as oportunidades mais atraentes, digamos apenas oportunidades, uma nação olha para isso, mas também considera o fato de que os Estados Unidos podem nos matar. Eles podem me matar, eles podem me sancionar, eles podem desestabilizar minha sociedade. Então, mesmo que os Estados não tenham nada a oferecer e estejam investindo muito menos energia em desestabilizar o país, ainda assim, é uma forma de coerção mais convincente do que, por exemplo, a persuasão econômica chinesa. Persuasão positiva versus coerção negativa. Sim, e é por isso que no caso do Irã, muita gente critica o Irã. Dizem que o Irã não fez isso, não fez aquilo, que eles são fracos, que não estão sendo firmes o suficiente. Acho que muitas vezes as pessoas no Ocidente coletivo não percebem que autodeterminação e soberania são componentes absolutamente críticos para poder existir e se desenvolver de forma independente. E o Irã, independentemente de quem tenha sido o líder no Irã desde 1979, conseguiu alcançar isso. E é por isso que eles ainda estão de pé, depois do que foi uma guerra de agressão significativa. E é por isso que estão se rearmando e se reorganizando agora. Eles sabem que é inevitável. E independentemente de qualquer detalhe ou decisão que tomem, que algumas pessoas possam ver como um erro ou como algo insuficiente, ou o que for, o fato é que o Irã não estaria de pé agora sem sua soberania, considerando as sanções de máxima pressão. Se não tivesse a China como parceira, se não estivesse disposto a fazer, Brian, o que você diz que muitos países simplesmente não conseguem fazer? Eles não conseguem participar da nova Rota da Seda. Ou mesmo quando participam, não conseguem concluir os projetos. Esse é um dos maiores problemas da iniciativa do Cinturão e Rota. Se esses governos não estão preparados para investir igualmente, então alguns projetos simplesmente não vão ser realizados. Então esse é um grande problema. Mas o Irã parece estar avançando. E vamos ter que acompanhar a próxima fase, o próximo capítulo, enquanto Netanyahu consegue seu espaço em Washington, D.C., e permanece lá pelo tempo que for necessário para coordenar e colaborar em torno de outro ataque.